povos que vivem nesse mundo. Peço que a paz de Cristo e a consolação do Espírito Santo cubra a todos nesse momento. Analisemos a principal doutrina da Igreja Católica Romana. Pedro nunca foi Papa. O texto sagrado que a Igreja Romana se coloca para o mundo afirmando que Pedro é Papa. O que diz a palavra de Deus? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Pedro, meus amigos, é a forma grega da palavra aramaica Cefas. João 1, 42. E 1 Coríntios 1, 12, 3. 22, 9, 5. Gálatas 1, 1. 18, 2 e 9. Pedro significa pedrinha pequena, seixos roladiços. O nome este que Jesus deu a Simão, em Atos 15, 14 e 14, 1 Pedro 1 e 1. Talvez a palavra Pedro seja síncope da palavra João, que com seus filhos André e Pedro exerciam a profissão de pescadores. A palavra Pedro significa realmente seixos, roladiços, pedrinha pequena. Jesus é reconhecidamente como pedra desde o Velho Testamento. Isso você vê em Salmos 118 e 22 e Isaías 8 e 14. Vejamos a situação onde a Igreja Católica se apega para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa. Naquele versículo que acabamos de ler, Jesus fala a Pedro, que estava em sua frente: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus fala de si, esta pedra, porque Jesus é a pedra angular. Se ele se referisse a Pedro, diria sobre essa pedra. O problema é se entender o pronome demonstrativo. Este, quando está perto, e esse, quando está mais longe. Em grego, este é pronome demonstrativo neutro e retroage para o que está mais perto. Ora, quando Jesus usa o pronome demonstrativo este, na presença de Pedro, que está à sua frente, ele fala de si mesmo, que ele diz este, não esse. Não apenas pelo efeito semântico, mas a palavra diz e tem o seu próprio significado. Pedro reconhece que Jesus é a pedra grande angular. 1 Pedro 2 e 7, até 8. Jesus é a pedra rejeitada por vós. Atos 4 e 11. Pedra angular é a enorme pedra em que se apoia um edifício. Atos 4 e 11. Pedra era Cristo. 1 Coríntios 10 e 4. É mesmo Pedro, além de ser uma pedrinha, teve muitas falhas. Jesus nunca teve falhas. Jesus é infalível. Ele é a pedra grande, a igreja, que segura a igreja de Cristo. Não poderia essa igreja de Cristo ser firmada em uma pequena pedrinha e sobre algo falho. E é lógico que ela está firmada em Cristo, sem falha e sendo a enorme pedra. Como poderia a igreja de Cristo estar firmada
em uma pedrinha pequena, um seixo. Porque Pedro significa seixo roladiço. Pedro não significa pedra. Pedro significa pedrinha pequena ou seixo roladiço. Vocês sabiam que o famigerado ditador nazista Hitler foi apoiado pela Igreja Católica Romana, pelo seu Papa Pio XI, e abençoou Mussolini e Hitler naquele tempo? Sabemos do mesclamento atual da Igreja de Roma com os comunistas e ateus. É triste observarmos como as autoridades brasileiras podem suportar tamanha afronta. Essa religião sanguinária herdou de seu fundador o mesmo estigma sanguinário de Constantino I. Na realidade, a Igreja de Roma surgiu no século III de nossa era. Aliás, a Igreja Católica Romana. Ora, se Pedro morreu no ano 68 de nossa era, não poderia ter sido ele Papa da Igreja Católica, que surgiu no século III. Quando a Igreja Católica surgiu no mundo, Pedro já era morto há 232 anos. Quer dizer, nem havia nem mais os ossos de Pedro. É preciso distinguir que a Igreja de Roma e a Igreja Católica são um pouco diferentes. Aquela não se sabe corretamente o seu surgimento. E esta, que é a Igreja Católica, ela surgiu com Constantino I, que foi o imperador sanguinário, imperador de Roma. E naquela época ele fingiu-se de cristão e usurpou esse nome para enganar o povo de Deus. O diabo usou esta artimanha, pensando que assim enterraria de uma só vez o cristianismo. Mais tarde aparece a Inquisição, e puseram aí suas unhas de fora, que sem dúvida foi a herança maldita que a Igreja Católica Romana herdou do seu fundador Constantino, quando esta foi mais uma tentativa para barrar com o crescimento do verdadeiro cristianismo. No século II do ano 197, Zefirino, bispo de Roma, começa o movimento herético contra as doutrinas cristãs, e que ainda não se conhecia o nome Igreja Católica Romana. Sabemos que no ano 217, Calixto sucedeu o seu antecessor como bispo, pois ainda não havia papa, e este continuava com as perseguições contra o cristianismo verdadeiro. Com certeza, nesta época, existia na clandestinidade o cristianismo, e era este perseguido por todos, inclusive pela Igreja de Roma e a Igreja Católica fundada por Constantino. Finalmente, a Igreja de Roma funde-se com a Igreja Católica. Assim, recebe o nome atual conhecido como Igreja Católica Romana, porque Constantino queria algo universal, e católico significa universal. Ele pretendia governar o mundo inteiro. E passou a adotar os rituais politeístas, como, por exemplo, a vida monástica que foi imitada dos egípcios. No século III, a Igreja Católica Romana, que recebeu o nome de Constantino, cresce vertiginosamente com a conversão do sanguinário perseguidor dos cristãos, Flávio Valério Constantinos, ou como queira, o grande Constantino I. Este sanguinário perseguidor ferrenho dos cristãos viu-se às voltas com os bárbaros naquela época que sitiavam a cidade de Roma. Vendo-se nesta situação difícil, procurava a guarida dos seus deuses de ouro, prata, até mesmo de sua deusa preferida, Thor. Essa deusa que tinha uma forma de T, mais referida e mais usada por ele. Ele mesmo clamando por sua deusa não tinha certeza da vitória. Foi assim que optou pelo Deus cristão de sua mulher. Finalmente teve a vitória sobre os bárbaros. O resultado é que, em pleno campo de batalha, fez com que o seu exército se tornasse cristão, como havia prometido anteriormente, caso se positivasse a vitória.
Os cristãos do mundo inteiro ficaram alegres, comemoraram, mandaram telegramas, mas a vitória de Constantino era um negócio dele pessoal, pois esperavam os cristãos maior liberdade dos cultos. Mas qual não foi a decepção? Os cristãos esperando que Constantino desse a liberdade, porque ele mencionou que ele era cristão, mas ele estava naquele momento ligando-se àquela igreja paracristã que é chamada Igreja de Roma, pois a Igreja de Roma anterior, a católica romana, também naquela época ela perseguia os cristãos. Constantino, imperador sanguinário, idólatra, ao fingir-se cristão, abarrotou a Igreja de Roma, que por seu empenho transformou-se em Igreja Católica Romana, com seus ídolos mitológicos, porque Constantino era pagão. Então depois os ídolos. A Igreja Católica aceitou daquele sanguinário os seus caprichos, de enchê-la de seus ídolos e depravações dos pagãos, porque queria mais poder, desejava a religião dominante do mundo ser mais forte. Sabemos que as estátuas pagãs de Constantino ainda existem em Roma atualmente. Por exemplo, a estátua de Júpiter tonante, tanto adorada por Constantino, é hoje a estátua de São Pedro, da Cidade Eterna. Ainda está abarrotada de ídolos pagãos, como Juno, Cibele, Vênus, Diana, que é a atual Nossa Senhora. Os ídolos pagãos ainda continuam em Roma intocáveis. Apenas os seus nomes foram substituídos por nomes de santos cristãos. A Igreja de Roma atual passa a adotar os costumes pagãos de seus sacerdotes. Continuam eles, imitando aqueles, a rapar suas cabeças em consonância ao costume pagão. Ainda hoje vemos bispos, logo que se formam, eles fazem a coroinha. Isso é de origem pagã. Os padres, quando formam, são obrigados a fazer tudo isso. E ainda nós vemos lá em vários, como é que se diz, que eu posso dizer, mosteiros, eles têm a cabeça toda rapada, várias freiras com a cabeça rapada, imitando dessa forma os costumes pagãos daquela época, e qual colocou o regime da Igreja de Roma no passado. Portanto, esse costume ou tradição a nada semelha-se com o cristianismo. Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus tinham cabelos compridos. Deus escolheu exatamente a ordem dos nazireus para que seu filho nascesse. Os nazireus não podiam rapar a cabeça, pois os longos cabelos denunciavam a sua consagração ao grande Deus Javé. Então, os católicos passaram ao contrário, rapar as cabeças, imitando dessa forma os pagãos, porque os judeus que tinham o cabelo comprido, isso é na prova de votos, números 6, 2 e 30. Jesus acabara de sair de uma vara de Jessé e sua raiz brotaria pelo mundo. Nós compreendemos que a palavra de Deus é essa. Os bispos, a palavra de Deus manda que os bispos sejam casados, e eles continuam solteiros. O próprio Pedro era casado. Meus prezados irmãos, que Deus os abençoe e vos guarde dessa forma. Saiam da Igreja Católica, saiam do meio da Igreja dos crentes, porque eles são todos servos do diabo. Amém, amém.